Produto Interno Bruto, valor calculado para medir o desenvolvimento econômico de uma região, estado ou país. Renda per capita significa renda por pessoa, ou seja, o valor do PIB em determinado local, obtido ao longo de um ano dividido pelo número de habitantes. Onde a renda per capita é maior que $25.000 é no Canadá, Estados Unidos e na Austrália. Mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil indica um grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, quantas delas não sobrevivem antes de completar um ano de idade. Onde a taxa de mortalidade mais elevada é na República Democrática do Congo e na Índia. Expectativa de vida. A expectativa de vida é um indicador que mede o número estimado de ano que os indivíduos de uma população possivelmente viverão a partir de seu nascimento. A taxa de alfabetização. A taxa de alfabetização revela um percentual da população alfabetizada de um país com idade igual ou superior a 15 anos. Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre o IDH. Vocês sabem o que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Ele tem o objetivo de medir o desenvolvimento social e econômico de um país. Para obter o IDH, são analisados 3 pontos: a expectativa de vida, a educação e a renda per capita. Os países que possuem o IDH mais elevado, eles têm maior nível de desenvolvimento econômico e eles oferecem melhor distribuição de renda, educação, medicina e população. E já aqueles que apresentam baixos níveis, eles costumam ser subdesenvolvidos e enfrentam dificuldades como a saúde, o saneamento básico, a educação e a previdência social. Pelo fato do IDH ser calculado apenas por 3 fatores, ele pode levar a um falso resultado, pois outras questões deixam de ser analisadas. Desigualdade social. A desigualdade social é chamada também de desigualdade econômica. É um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e de falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desigualdade socioeconômica ou econômica abrange uma ampla variedade de tópicos. Pode-se referir à distribuição de renda ou distribuição de riqueza, além da desigualdade econômica entre países ou estados. Existem importantes tipos de desigualdade econômica entre diferentes grupos de pessoas. A taxa de mortalidade é: entre 1.000 crianças nascidas vivas, quantas delas morrem antes de completar um ano? Algumas causas são tortura, falta de alimentação, pobreza extrema, precariedade, falta de investimento dos sistemas públicos da saúde, carência de saneamento básico, entre outros. A Angola é o país com a maior taxa de mortalidade. Entre 1.000 crianças nascidas vivas, 156 delas morrem. Alguns dos países com a menor taxa de mortalidade infantil são Japão, Suécia, Noruega, com apenas 3 mortes entre 1.000 crianças nascidas vivas. No Brasil, a cada 1.000 crianças nascidas, 10 delas morrem antes de completar um ano. Em 2017, toda a riqueza produzida pelo mundo somava 81 trilhões de dólares. E desses 81 trilhões de dólares, 49 trilhões eram produzidos por apenas 17% da população mundial. Como, por exemplo, esse cara aqui. Ele é Jeff Bezos, ele ganha milhões de dólares por dia. Enquanto pessoas como essa menininha aqui não ganham nada nunca. E cada vez mais, isso só vem se agravando mais, como por exemplo no Brasil. Pouco mais da metade da população brasileira ganha 2 salários mínimos ou mais, enquanto 1% dessas pessoas elas ganham 20 salários mínimos ou mais por mês. Capitalismo é um sistema econômico onde ele é movido pelo consumo. Tem o empregador, que é o cara que ele é o dono dos meios de produção. Ele tem uma terra, uma indústria, essas coisas. E o trabalhador, ele é quem vai trabalhar nesses lugares. Ele vai oferecer o serviço dele em troca de um salário. Isso vai gerar produtos que vão alimentar o mercado consumidor. O socialismo ele já é o contrário disso. Não tem propriedade privada. O socialismo ideal seria onde
o país funcionasse por si só, não tinha ninguém comandando, as pessoas iam ser livres e essas coisas. A Guerra Fria, ela é o confronto entre essas ideias, é o socialismo contra o capitalismo. E o socialismo era representado pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. Isso gerou a corrida armamentista, uma ordem bipolar e a cruz espacial. Bom dia, professor. Hoje eu vou falar sobre mortalidade infantil. Mortalidade infantil é quando as crianças nascem e morrem antes de completar seu primeiro ano de vida. Essas taxas de mortalidade acontecem principalmente nos países que não têm sistema de saúde tão boa, como na África. É um exemplo mais concreto, vamos dizer, porque lá as crianças passam fome, o sistema de saúde deles não são bons. E em outros lugares do mundo, como na América, na China, isso daí não acontece muito com frequência, porque esses países são os países bem desenvolvidos, que têm sistema de saúde bom, as crianças não passam fome e tal. Um abraço, espero que o senhor esteja bem. Alfabetismo no mundo revela o percentual da população alfabetizada com 15 anos ou mais, relacionado aos programas públicos de educação e a renda familiar. A analfabetização acontece mais com negros, pobres ou mulatos. De acordo com dados de 2015, os países subdesenvolvidos como Irã e Nigéria possuem uma alfabetização bem reduzida, e países desenvolvidos como os Estados Unidos possuem uma alfabetização mais ampla. E o nosso querido Brasil fica em oitavo, quando o assunto é analfabetismo. Conclusão: quanto mais renda você tem, menos analfabetismo. Quando menos renda você tem, mais analfabetismo. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador desenvolvido pela ONU com o objetivo de mensurar o nível de desenvolvimento econômico e social de um país. Segundo o PNUD, programa da ONU responsável pela elaboração e publicação desse índice, para saber o nível de desenvolvimento de um país é preciso muito mais que apenas o PIB. O cálculo do IDH também envolve aspectos sociais e culturais de uma população, como a expectativa de vida e a educação. Desse modo, para obter o IDH de um país, devem ser avaliados 3 aspectos. Expectativa de vida indica o número médio de anos vividos pela população de um país, o que revela a quantidade de vida e as condições de saúde dessa população. Educação mede a escolaridade da população por meio de indicadores de educação. Renda per capita indica o nível de renda obtido pela população de um país em seu poder aquisitivo. O valor de IDH deve oscilar entre o mínimo 0 e o máximo 1. O nível de desenvolvimento humano varia conforme o valor de IDH. Países que possuem IDH muito elevado, em geral, têm maior nível de desenvolvimento econômico e, por isso, conseguem oferecer melhor distribuição de renda, além de acesso à educação e à assistência médica de qualidade à sua população, atendendo com isso os critérios necessários para alcançar melhores índices de desenvolvimento humano. Países que possuem IDH baixo costumam ser subdesenvolvidos e enfrentam inúmeras dificuldades decorrentes dos baixos investimentos na área da saúde, do saneamento básico, da educação e da previdência social, entre outras. Partes da população desses países vivem em condições precárias. Desenvolvimento é um processo que se refere à melhoria e ao crescimento. O subdesenvolvimento refere-se à situação em que um país se encontra em dependência econômica externa com grande desigualdade social. O capitalismo é um sistema econômico que está baseado na propriedade privada dos meios de produção e tem como principais objetivos o lucro e a acumulação de riquezas. Alguns países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, França, Espanha, Egito, Irã, República Dominicana do Congo, África do Sul, Austrália, Índia e Japão são países do capitalismo. O socialismo, doutrina política e econômica que prega coletivização dos meios de produção e de distribuição. Argélia, União Soviética e China são os países socialistas. Países desenvolvidos, países ricos que têm
elevado nível econômico, ofereça boa qualidade de vida, baixo índice de analfabetos, elevada expectativa de vida e baixa mortalidade infantil. Países subdesenvolvidos, países pobres com baixo nível de desenvolvimento econômico e problemas como baixa expectativa de vida, elevado índice de analfabetismo, baixa renda per capita e dependência econômica de outros países. Trabalho de Geografia, aluno Caiano Antes Stefano da Brasileira. Medindo o desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Para medir o nível de desenvolvimento, é necessário saber o que é desenvolvimento. É o crescimento econômico de um país, que vem junto com o melhoramento na qualidade de vida oferecida à população. Quando um país começa a se desenvolver, se passa a ter um aumento no PIB, expansão e fortalecimento da indústria, com investimentos científicos e tecnológicos. Isso também pode afetar os aspectos sociais, como o aumento da expectativa de vida e redução das taxas de mortalidade. Agora, para medir o desenvolvimento de um país, é necessário olhar os seguintes dados, começando com renda per capita, que é a distribuição de todas as riquezas de um país para sua população. Mortalidade infantil indica que em cada 1.000 crianças, quantas não sobrevivem até completar 1 ano de idade. Expectativa de vida, que é o quanto alguém pode chegar numa idade mais avançada. Taxa de alfabetização é o quanto uma população é alfabetizada. A taxa de alfabetização é o percentual da população de um país que é alfabetizada. A China tem uma alta taxa de alfabetização. A expectativa de vida indica o número de anos que uma população viverá. A Noruega tem uma alta expectativa de vida. A mortalidade infantil indica um grupo de 1.000 crianças que não sobrevivem para completar 1 ano. A República Democrática do Congo tem uma alta mortalidade infantil. PIB, Produto Interno Bruto, é toda a riqueza produzida dentro de um país, estado ou município. A renda per capita é o valor do PIB de determinado lugar dividido pelo número de seus habitantes. Um lugar onde a renda per capita é maior que $25.000 é Olá, eu sou a aluna Leila do 801. Você quer saber mais sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Vamos lá! Conforme vimos, atualmente há uma grande disparidade socioeconômica entre os países do mundo, de modo que podemos regionalizá-los em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tendo como critério o nível de desenvolvimento econômico e social. O que são países desenvolvidos? Países ricos que alcançaram um elevado nível de desenvolvimento econômico e oferecem boa qualidade de vida à sua população, como elevada renda per capita, baixo índice de analfabetismo, elevada expectativa de vida e baixa mortalidade infantil. Geralmente concentram boa parte das riquezas mundiais. Para você, o que são países subdesenvolvidos? Com certeza não são bem desenvolvidos. Países geralmente pobres que possuem baixo nível de desenvolvimento econômico e apresentam problemas como elevada mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, elevado índice de analfabetismo e baixa renda per capita. Geralmente não concentram. Bom, hoje eu vim falar sobre Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido como IDH. Bom, o IDH é uma medida comparativa usada para classificar pelo grau de desenvolvimento humano e para classificar países como desenvolvidos, em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Um exemplo de país desenvolvido seria o Canadá. Isso aqui. Para você saber qual é um país com desenvolvimento, você precisa notar o elevado nível de desenvolvimento, boa qualidade de vida para a população e baixa mortalidade infantil. Bem ao contrário de países subdesenvolvidos, que é baixo nível de desenvolvimento, elevada mortalidade infantil, baixa expectativa de vida e elevado índice de analfabetismo. Países que estão em desenvolvimento, o exemplo seria o Brasil. Vou falar um pouco sobre a indução que o número de IDH de uma região do estado tem sobre as pessoas. Um exemplo disso é o IDH de São Paulo, que é de aproximadamente 0,7. Mas como podemos ver na favela de Paraisópolis aqui, podemos ver muito bem que isso não retrata um IDH de 0,7, pois podemos ver muito bem a precariedade das moradias, o que indica um saneamento básico baixo e uma baixa expectativa de vida pela precariedade. E não podemos esquecer, falando em Paraisópolis, da diferença de renda que tem entre os moradores da favela aqui de baixo e do Morumbi aqui de cima, pois podemos ver muito bem a diferença de moradia e provavelmente de saneamento e qualidade de vida, porque aqui podemos retratar uma vida luxuosa e aqui embaixo uma vida muito simples com grande precariedade. Mortalidade infantil consiste na morte de crianças no primeiro ano de vida
e é a base para calcular a taxa de mortalidade infantil, que consiste na mortalidade infantil observada durante um ano, referida ao número de nascidos vivos do mesmo período. Expectativa de vida. Se não for agora, não vai nunca mais. É um indicador que mede o número estimado de anos que os indivíduos de uma população possivelmente viverão a partir do seu nascimento. Os resultados obtidos por meio desse indicador são diretamente influenciados pela qualidade de vida da população do país em questão, como as condições de nutrição, assistência à saúde, saneamento e abastecimento de água. Os países que apresentam uma elevada expectativa de vida geralmente destinam uma parte considerável do seu PIB para investimento em saúde, lazer, saneamento e planos de assistência aos idosos, contribuindo assim para que seus habitantes tenham uma boa qualidade de vida. Desenvolvimento é um processo que se refere à melhoria e crescimento. Já o subdesenvolvimento refere-se à situação em que o país encontra em dependência econômica externas com grandes desigualdades sociais, bem como baixos índices de qualidade de vida e situações de pobreza. O capitalismo é um sistema econômico e também ideologia que se baseia na propriedade privada e nos meios de produção sobre a iniciativa privada, onde se objetiva o lucro. O socialismo é uma doutrina econômica e política que prega a qualidade dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada das classes sociais. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Atualmente há uma grande disparidade socioeconômica entre os países do mundo, de modo que são países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tendo como critério o nível de desenvolvimento econômico e social, pelo capital. Países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália e variados outros. Países que então estão ainda em desenvolvimento são o Brasil, Argentina, Rússia, China e variados outros. Tanto no grupo dos países desenvolvidos quanto no grupo dos países em desenvolvimento é possível observar nações que apresentam níveis de despareamento social muito desiguais.